Talvez, em algum momento da vida, você tenha sentido que algo estava faltando, mesmo quando tudo parecia estar no lugar. Talvez tenha sentido que viver não podia ser apenas reagir, escolher, correr, sobreviver. Este não é um vídeo para ensinar algo novo. É um convite para reconhecer algo que talvez sempre esteve aí. Se fizer sentido, apenas fique. Não é preciso concordar, apenas escutar. Durante muito tempo, acreditou-se que a vida fosse algo a ser conquistado. Algo que começa quando tudo dá certo. Algo que chega quando o medo acaba, quando o dinheiro vem, quando o amor permanece e quando o sentido se revela. Hoje, porém, a vida parece outra coisa. Elas se apresentam como uma sequência interminável de escolhas. Escolher o que fazer, escolher no que acreditar, escolher quem ser, escolher onde ficar, escolher o que abandonar. E diante de tantas opções, muitos passaram a confundir vida com decisão, como se viver fosse apenas escolher corretamente. Mas algo começa a se revelar. Percebe-se que o excesso de escolhas não trouxe clareza, trouxe cansaço. Percebe-se que, mesmo escolhendo muito, a sensação de estar vivendo pouco permanece. Porque escolher a partir do medo fragmenta. Escolher a partir da comparação confunde. Escolher a partir da expectativa alheia esvazia. E então surge uma percepção sutil. Talvez o problema nunca tenha sido o que escolher, mas de onde se escolhe. Reconhecer isso muda tudo. Reconhece-se que há escolhas feitas pela mente tentando prever resultados. Há escolhas feitas pela emoção, tentando evitar dor ou buscar prazer. E há escolhas feitas pelo hábito, repetindo o que já é conhecido. Mas existe um outro tipo de escolha, aquela que não nasce do cálculo, nem da reação, nem da repetição. Ela nasce de um ponto interno silencioso, onde a vida parece já saber o próximo passo. Esse ponto não decide por comparação, ele orienta por coerência. Esse ponto é o eixo. Então, o entendimento se aprofunda. O eixo não elimina as escolhas, ele muda a natureza delas. Quando o eixo não está ativo, cada escolha parece definir quem se é. E isso gera medo de errar. Quando o eixo está presente, as escolhas deixam de carregar identidade. Elas se tornam movimentos naturais da vida em curso. Entende-se que a vida não pede escolhas perfeitas, pede respostas coerentes ao momento. O eixo não mostra todas as possibilidades, ele mostra o passo vivo agora. E isso basta. Assimilar isso traz alívio. Já não é preciso escolher o futuro inteiro, basta não se ausentar do presente. A pergunta muda novamente. Em vez de qual é a melhor escolha, surge outra, muito mais simples. O que mantém a vida íntegra agora? Quando essa pergunta nasce do eixo, a escolha pode até ser difícil, mas não é fragmentada e não gera arrependimento interno. Porque foi feita a partir de presença, não de medo. E então algo se revela com clareza. A vida nunca quis ser controlada por escolhas. Ela sempre quis ser expressa através delas. Escolhas não são o problema. O problema é escolher sem centro. Quando o eixo é habitado, escolhas deixam de ser luta. Caminhos deixam de ser ameaça. Erros deixam de ser condenação. A vida deixa de ser um campo de decisões ansiosas e se torna um fluxo de respostas conscientes. E nesse momento, a pergunta surge de forma quase espontânea:
Então, isso é vida? Isso tudo já existe e vive em mim? Sim, a vida não começa quando se escolhe certo. Ela começa quando se escolhe a partir do lugar certo. Talvez viver no mundo atual não seja fazer mais escolhas. Talvez seja retornar ao eixo, de onde as escolhas já nascem alinhadas. Porque quando o eixo está presente, a vida não pede garantia, nem controle, nem perfeição. Ela pede apenas que alguém esteja ali para responder ao que se apresenta. E quando isso acontece, as escolhas deixam de definir a vida. Elas passam a ser a forma pela qual a vida se manifesta. E isso, quando é reconhecido, traz uma certeza silenciosa. A vida não está à frente, nem atrás, e nem fora. Ela está aqui, escolhendo-se através de você. Quando a vida é reconhecida, surge uma pergunta natural. Como isso funciona? Não em teoria, mas como movimento vivo. Há leis que não foram escritas, não porque sejam ocultas, mas porque nunca precisaram ser impostas. São princípios que operam antes da crença, antes da escolha consciente, antes mesmo da tentativa humana de controlar a existência. Quando observadas a partir do eixo, essas leis deixam de parecer conceitos e passam a ser reconhecidas como vida em funcionamento. Tudo que vive tende à organização. O corpo busca saúde mesmo depois da queda. A psique busca equilíbrio mesmo após o trauma. A vida busca continuidade mesmo em meio ao caos. A desordem não cria, ela apenas interrompe. Quando o ser humano se alinha a essa ordem viva, algo se simplifica. Menos esforço é exigido, as decisões perdem peso excessivo e a coerência aparece sem ser forçada. A vida sempre soube se organizar. Foi o medo humano que tentou substituí-la. A vida sabe para onde ir, não como um destino fixo, mas como um movimento coerente que se revela passo a passo. Sempre existe um próximo passo vivo. Sempre existe um ritmo próprio. Sempre existe um tempo interno que não pode ser acelerado sem custo. O erro humano raramente está em escolher errado. Ele está em agir fora do próprio ritmo. Quando o ritmo é respeitado, o caminho aparece sem violência. A ansiedade diminui. E o sentido deixa de ser buscado, ele começa a ser sentido. Nada floresce na ausência. A vida só acontece onde alguém está inteiro, onde há presença. Algo cresce, onde há fuga, algo se repete. Presença não é concentração mental, nem controle emocional. É não se ausentar de si. Por isso, padrões se dissolvem quando são vistos. Conflitos perdem força quando são habitados. E aquilo que se chamou de mal não encontra sustentação quando encontra lucidez. Ver implica responder, não como obrigação moral, mas como consequência direta da consciência. Quem vê não consegue mais fingir. Quem compreende não consegue agir da mesma forma. Quem está presente não terceiriza totalmente a própria vida. Responsabilidade, aqui, não pesa. Ela apenas alinha percepção e ação. É a coerência natural de quem está desperto o suficiente para participar.
A vida flui quando os planos não se contradizem. Quando se pensa uma coisa, se sente outra e se age contra si, a energia se dispersa. Mas quando pensamento, emoção e ação se alinham, o esforço diminui. A fragmentação cessa e a vida volta a circular. Coerência não é perfeição, é inteireza. Tudo tem tempo próprio de amadurecimento. Forçar antes do tempo quebra. Adiantar por medo interrompe. Atrasar por apego estagna. Há tempo de aprender, tempo de servir, tempo de se colher e tempo de soltar. A vida não responde à pressa, ela responde ao ritmo respeitado. Tudo o que vive tende a cumprir uma função, não uma função imposta de fora, mas uma função orgânica. Aquilo que se faz naturalmente bem, aquilo que serve sem esgotar, aquilo que gera sentido sem esforço excessivo. Quando a função é vivida, o indivíduo se realiza, o coletivo se beneficia e a prosperidade se organiza como consequência. O que circula, sustenta. O que é retido, adoece. Não se trata de dar para receber, mas de manter o fluxo vivo. Servir sem se perder. Receber sem culpa. Trocar sem barganha. A vida não prospera no acúmulo estagnado nem no sacrifício constante. Ela prospera na circulação consciente. Nada existe isolado. Escolhas individuais afetam o todo. Estados internos impactam relações. A consciência altera o campo. Por isso, curas individuais têm efeito coletivo. Fechamentos de ciclo mudam famílias. Presença transforma ambientes. A vida nunca foi apenas pessoal. A vida não é aleatória. Não no sentido de controle, mas de inteligência em movimento. Nada essencial é desperdiçado. Experiências educam, encontros têm função. Quando o ser humano coopera com essa inteligência, a luta diminui, a confiança se torna lúcida e a simplicidade retorna. Essas leis não exigem crença, elas operam mesmo quando são ignoradas. Mas quando são reconhecidas, algo amadurece. A fé se torna lúcida, a responsabilidade se torna natural. O eixo se estabiliza e a vida deixa de ser combate. Ela passa a ser cooperação consciente. Talvez essas leis nunca tenham pedido obediência, apenas reconhecimento. Porque quando o ser humano se alinha a elas, não vive melhor por ser mais virtuoso, mas porque deixa de resistir àquilo que sempre sustentou a vida. E então surge, silenciosa, a percepção. Então, isso é vida? Isso tudo já existe e sempre esteve operando em mim? Sim, a vida nunca esteve ausente. Apenas esperava ser habitada a partir do eixo.